E aí, tudo bem? Você sabe o que é 1 metro? Calma que eu falei 1 metro e não imetro. Vamos falar do imetro hoje também. Mas minha pergunta foi o que é 1 metro. Se você não sabe o que é 1 metro, eu tenho aqui uma trena e vou mostrar para você. Basta eu abrir a trena assim, esticar ela até 1 metro e tá aqui, ó. Isso aqui é 1 metro. Agora a pergunta é, por que esse comprimento é 1 metro e não é outro comprimento? Já pensou nisso? Para responder essa e outras perguntas, vamos ver hoje o Sistema Internacional de Unidades. Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Imagine que você vivesse na época das grandes navegações e você fosse um construtor de navios. Você ia precisar de muitas cordas. Cordas para estruturas, cordas para segurar a vela, corda para levantar as velas do navio. Muitas cordas. Cordas pra caramba. E aí você entra em contato com o seu fornecedor e ele era de outro país. Aí você fala assim para ele. Manda um pombo correio, né? Naquela época, né? Aí fala assim, eu quero 5.000 metros de corda. E o cara responde com um pombo correio lá. Mas o que é metro? Você manda o pombo correio de novo. Olha, metro é a unidade de medida de comprimento aqui onde eu moro. O cara fala, não, aqui a gente mede comprimento com os passos do rei. Aí você vê só um exemplo de como poderia gerar confusão as diferenças de um país e outro medir comprimento. Ainda hoje existem essas diferenças. Os Estados Unidos, por exemplo, usa jardas para medir comprimentos, pés, né? Na Europa, alguns países como a Inglaterra usam libra para medir massa. Para evitar essas diferenças entre países, criou-se o Sistema Internacional de Unidades, criado pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Com esse sistema, unificou-se a maneira de medir as grandezas físicas e representá-las de modo a todo mundo enxergar a mesma coisa e ajudar nas pesquisas científicas e na comunicação entre diferentes países. Então é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Vamos para a lousa digital, que eu vou mostrar para vocês as grandezas, os símbolos e como representá-las. Então, o Sistema Internacional de Unidades é um documento que unifica a maneira de representar as grandezas físicas em todos os países. E já que vamos falar de grandezas físicas, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma espécie de tabela, colocando as grandezas, seus nomes ou unidades, os símbolos utilizados no Sistema Internacional de Unidades e a representação no SI. SI é o Sistema Internacional de Unidades, então é uma abreviação. Beleza, a primeira grandeza física que nós vamos falar é o comprimento. A unidade de medida de comprimento é o metro e o símbolo no Sistema Internacional de Unidades é M minúsculo. Bom, quando eu vou medir um comprimento, eu posso usar uma régua, posso usar um plaquímetro, ou se for medir coisas maiores, posso usar uma trena. Tudo vai depender do tamanho do objeto que eu vou medir e qual a precisão que eu quero. Se eu for medir uma coisa muito pequena da ordem de milímetros, o paquímetro é o mais indicado. Esse meu paquímetro aqui ele consegue medir coisas da ordem de até 0,02 milímetros, ou seja, 2 centésimos de milímetro. Se você for medir coisas da ordem de centímetros, uma régua é o mais indicado. Agora, se for metros, você deve usar uma trena. Tudo vai depender do que você vai medir e qual a precisão que você quer. Agora veja, eu falei aqui, ó, centímetros, milímetros, metros. Como que ficaria a representação dessas medidas no Sistema Internacional de Unidades? Como eu tenho que representar sempre em metro, então eu teria que fazer o seguinte. 1 centímetro seria 0,01 metro. 1 milímetro seria 0,001 metro. E 1 quilômetro seria 1000 metros. Veja que eu estou usando a grafia e a pronúncia definida aí na última revisão do Sistema Internacional de Unidades apresentada pelo Inmetro. Não é mais para escrever centímetro, e sim para escrever centímetro. Milímetro também mudou para milímetro. E quilômetro mudou para quilômetro. E a gente pode escrever quilo com a letra K, não precisa mais usar QUI. Então, se formos representar no Sistema Internacional de Unidades, vai estar sempre em metro, então seria dessa maneira aqui, ó. Essas palavras aqui, centi, mili e quilo, são chamadas de prefixo. Veja que elas vêm antes da palavra metro. Nós vamos ver depois o que são os prefixos com mais detalhes. Então, falei aqui de comprimento. Comprimento, então, é definido como uma unidade de metro com o símbolo de M minúsculo. Mas afinal, o que é um metro? Quem definiu o que é um metro e como a gente define e sabe que um metro é um metro? Bom, existe o Bureau Internacional de Pesos e Medidas e lá está definido o que é um metro e existe um instrumento chamado metro padrão lá. Esse instrumento ele é uma barra que tem exatamente 1 metro que pode ser usada para calibrar outros instrumentos de medidas pelo mundo. Esse metro padrão ele fica guardado lá, né, muito bem a 7 chaves, em temperatura controlada e tudo mais, e você deve ter em mente que
isso foi definido de alguma forma. Então, qual que é a definição de metro? Para que todos os países fizessem uma definição de metro da mesma forma, o metro foi definido como sendo o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 avos de segundos. Aqui a gente tem uma fração, certo? E o denominador dessa fração aqui, ó, esse 299.792.458, isso aqui é a velocidade da luz no vácuo, tá? Então, depois nós vamos chegar a falar sobre velocidade da luz quando a gente for falar de ondulatória, mas só para você saber. Então, tá aqui a definição de metro. Um metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido pela velocidade da luz, segundos. Então falamos sobre a grandeza comprimento, vamos falar agora de uma nova grandeza. A próxima grandeza física que vamos falar é o tempo. Tempo tem a unidade de medida em segundos e o símbolo no Sistema Internacional de Unidades para tempo é S minúsculo. E para falar sobre tempo, a gente pode falar que o tempo pode ser medido por um relógio. Hoje nós temos o celular, né, que tem já o relógio embutido nele. A gente consegue cronometrar as coisas que estão acontecendo. Então tudo isso está relacionado ao tempo. A gente sabe que o tempo é sempre do passado para o futuro e quando ocorre um fenômeno num certo intervalo de tempo, esse intervalo de tempo é sempre positivo, porque o sentido de que o tempo corre é sempre do passado para o futuro. Então o tempo sempre vai ser escrito em intervalos que são positivos. Tenha isso em mente, não existe tempo negativo. Só que a gente conhece tempo, né, não só em segundos, a gente sabe que tem minuto, hora, dias, ano, várias maneiras de medir tempo. Como ficaria no Sistema Internacional de Unidades a representação do tempo? Assim como temos para o metro, nós podemos ter aqui 1 minuto, que vai ser 60 segundos. Uma hora, ela tem 3.600 segundos. E um ano corresponde a 31.449.600 segundos. Então tudo depende de quanto tempo você está falando. Mas se você for escrever no Sistema Internacional de Unidades, sempre vai ter que estar em segundos. Então temos aqui 1 minuto e 60 segundos, uma hora 3.600 segundos e um ano 31.449.600 segundos. Da mesma forma que o metro foi padronizado, o segundo também foi padronizado. Hoje, para medir tempo com precisão, usa-se relógio atômico, que é um relógio baseado no Césio-133, que é um isótopo radioativo do Césio. E aí, existe um intervalo de tempo bem definido entre as emissões de radiação desse isótopo. Então, como esse intervalo de tempo é muito constante, usa-se uma contagem desses pulsos de radiação que esse isótopo emite, e essa contagem define o tempo, que é da seguinte maneira: a duração de 9.192.631.770 períodos de oscilação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de Césio-133. Sabe aquele barulho do Windows? Deu um bug? É mais ou menos isso que acontece lendo essa frase aqui, né? Mas fique tranquilo que, se não entender essa definição aqui do segundo, basta você entender que assim, existe um instrumento de medida que é um relógio atômico baseado no Césio-133 e a gente faz uma contagem dos períodos de radiação. Quando essa contagem atinge esse valor aqui de 9 bilhões e algumas coisas, passou o tempo de exatamente 1 segundo. Então não se bugue, não deixe essas frases difíceis te atrapalhar. Entenda de forma mais simples que existe uma contagem de períodos de radiação. Quando essa contagem chegar a esse valor, passou um tempo de exatamente 1 segundo. Como o Césio-133 tem os períodos de radiação muito estável, você consegue quantificar o tempo dessa forma com muita precisão. Então falamos agora do tempo e vamos para a próxima grandeza, que nós vamos falar agora sobre massa. Massa, ela é uma grandeza física relacionada à quantidade de matéria que um corpo é composto, por exemplo. Já que nós sabemos que os átomos têm massa, então você é composto por átomos, né? Os objetos são compostos por átomos, então cada átomo tem sua massa. Juntando a massa de todos os átomos que compõem um corpo, vai dar a massa total do corpo. Então ela dá mais ou menos a ideia da quantidade de matéria que um corpo é composto. A unidade de medida da massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma. Veja que eu estou escrevendo de novo, ó, quilograma com K, porque eu estou já pensando na atualização do documento lá gerado pelo Inmetro. O símbolo usado para representar quilograma é K minúsculo e G minúsculo. Isso é quilograma para o Sistema Internacional de Unidades. Só que nós temos várias medidas de massa, né? Por exemplo, toneladas, quilos, gramas, miligramas, pode ser muita coisa, né? Então, esse prefixo K aqui, nós vamos ver depois, né? Que significa
esse quilo que está aqui, ele determina que vale 1000. Então, 1 kg tem 1000 gramas. Se formos representar outras medidas de massa no Sistema Internacional de Unidades, teremos o seguinte: 1 grama seria 0,001 kg. Se fosse 1 tonelada, seria 1000 kg. E assim por diante, depende quanto você está falando. E assim como existe o metro padrão, existe também um quilograma padrão. E o quilograma padrão, ele é um cilindro equilátero, ele fica lá no Mureal Internacional de Pesos e Medidas e é utilizado para calibrar os instrumentos de medição de massa. Para medir massa, o que a gente usa? A gente usa balança. E é uma coisa curiosa que acontece, é o seguinte: a gente sobe na balança e fala, eu estou pesando... Eu, por exemplo, no momento estou pesando 78 kg. Mas a gente está falando aqui, pesando, né? Só que quando eu falo pesando, eu estou falando do peso, não da massa. Quando você vai numa balança, você não vai medir o peso, vai medir a massa do objeto. Então o peso é outra grandeza física que nós vamos ver depois, e a massa é o que nós medimos na balança. Apesar de todo mundo falar que está pesando, na verdade você está medindo a massa, que não é o peso do objeto. Vamos ver então a próxima grandeza física, que é o volume. O volume também é uma grandeza física importante que nós vamos usar durante o curso. Então o volume, ele tem unidade de metros cúbicos. E no Sistema Internacional de Unidades, metros cúbicos é o m minúsculo de metro elevado ao cubo. Fica aqui um expoente 3 no metro para representar metro cúbico. Na aula de conversão de unidades, nós vamos ver por que é metro cúbico. Por enquanto, vamos só apresentar a informação. Então é isso. O volume ele é medido em metros cúbicos no Sistema Internacional de Unidades e é representado pelo símbolo m elevado ao cubo. É claro que quando a gente fala de volume, a gente pode falar, a maioria das vezes, em litro e não em metro cúbico. Por exemplo, uma caixa d'água ela tem 1000 litros, que corresponde a 1 metro cúbico. Então, se você fosse fazer uma representação de outras medidas de volume no Sistema Internacional de Unidades, você teria que usar o metro cúbico. Então, 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos. Outra coisa que a gente usa bastante é ml, né? Que é mililitro. 1 ml seria 0,000000001 metro cúbico. Então, isso aqui seria um número bem chato de ficar escrevendo, né? Se tivesse que escrever toda vez mililitro no metro cúbico. Por isso que existem as famosas notações científicas, que vamos ver em outra aula. Então, como o volume está definido em metro cúbico, e metro é a unidade padrão, e já existe o metro padrão lá, como vimos, que é a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de 1 sobre a velocidade da luz, segundos. Então, o metro cúbico também já fica definido dessa forma, não precisa ter um volume padrão, como a gente tem o quilograma padrão e o metro padrão, porque ele é uma unidade que já usa metro como base, né? E o metro já está definido. Essa parte que eu estou fazendo aqui, que é a representação no Sistema Internacional de Unidades, eu estou pegando uma unidade que está em litro, convertendo para metro, né? Peguei centímetro, converti para metro, peguei minuto, converti para segundo, peguei tempo, né? Que era 1 ano, converti para segundos também. Tudo isso chama-se conversão de unidades, nós vamos ter uma aula específica para isso, então não se preocupe com isso agora, nós vamos ver como fazer conversão de unidades depois. E o volume pode ser medido em um recipiente que tem uma escala, né? Por exemplo, esses copos de medidas que tem nas nossas cozinhas. Você tem uma seringa, né? Geralmente a seringa ela vem com uma escala ali de quantos ml cabe dentro daquela seringa. Então é outra maneira de medir volume. Então depende da precisão que você precisa. Você pode usar um instrumento desse tipo. Se for algo mais preciso, pode usar uma vidraria de laboratório químico. Existem vidrarias de laboratório químicos que têm precisão bem maior que isso. E até existe um instrumento chamado pipeta que mede volume com maior precisão. Um ponto muito importante, já que eu falei de pipeta, é que a pipeta ela mede volumes de líquidos. E o volume não pode ser pensado somente para líquidos. Os gases também ocupam volumes. Então, vamos ter em mente que volume não é somente unidade usada para litros, ele é usada para muita coisa. Pode ser metros cúbicos de um líquido, ou pode ser metros cúbicos de um gás, e pode ser metros cúbicos de um sólido, ou de uma composição, por exemplo, concreto. Quando você vai fazer uma obra, você precisa calcular quantos metros cúbicos de concreto vai usar aquela obra. Então, vamos ter em mente que o volume é usado para medir o espaço ocupado por uma certa substância, e não precisa ser necessariamente líquido, porque é o que está mais comum aí na nossa mente.
Então apresentei para vocês o conceito de comprimento, massa, tempo e volume como exemplos aqui do Sistema Internacional de Unidades. Não vou mostrar o Sistema Internacional inteiro aqui, não é possível fazer isso em pouco tempo. Existem muitas grandezas físicas e para isso levaria muito tempo. A ideia da aula é dar uma noção para vocês do Sistema Internacional de Unidades, como ele funciona e para vocês ficarem atentos com as unidades físicas. Por exemplo, você deve usar as unidades físicas nos seus cálculos, porque se você faz um cálculo que quer saber a distância entre dois pontos, aí você coloca lá 30. 30 é o quê? Tem que ter uma unidade de medida, é 30 metros, 30 quilômetros, tem que ter a unidade de medida para fazer sentido aquele número. Na física a gente não consegue entender completamente um fenômeno se a gente colocar a quantificação desse fenômeno somente em um número. O fenômeno tem o número mais a unidade de medida. Então um carro percorre 30 km, tem que ter a unidade. Um objeto demora X segundos para cair até o solo. Tem que ter a unidade, X segundos. A unidade vai entrar ali para representar um intervalo de tempo. Então é muito importante que você tenha em mente que você deve usar, tá? Não é opcional, você deve usar as unidades de medidas para representar as grandezas físicas. Sempre que aparecer durante o curso as novas grandezas, nós vamos falar assim, por exemplo, pressão. Hoje nós vamos falar sobre pressão. Bom, aí eu vou falar assim, no Sistema Internacional de Unidades, a pressão é medida em Pascal, o símbolo é esse e tal. Vou sempre explicar como trabalhar com as novas grandezas que forem aparecendo no Sistema Internacional de Unidades. Beleza, então pessoal, hoje mostrei como ficam as grandezas físicas em relação ao Sistema Internacional de Unidades. Como eu disse, não dá para mostrar todas as grandezas, mas daqui para frente, sempre que aparecer uma grandeza nova, eu vou explicar como que essa grandeza fica em relação a esse sistema de unidades, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.